Hoje, Lu, a gente quer saber o seguinte: como dominar as finanças de um jeito mais fácil? A gente vai conversar sobre ser mais fácil, ou seja, é o equivalente a tornar menos difícil. Porque eu nunca disse e nem vou dizer que dominar as finanças é fácil, mas que o processo é igual uma obra, primeiro vai ficar pior para depois melhorar, mas quando fica bom, fica muito melhor do que era antes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. A gente está começando mais um episódio do Bora Dominar, que é um podcast que te ajuda a dominar as finanças, aproveitar mais a vida, ganhar mais, economizar, tudo isso sem sacrifício, para que você consiga ir para um próximo nível da sua vida financeira. Eu sou Luciana Fiot, estou aqui na minha casa, ainda nesse especial quarentena, uma quarentena que já tem muito mais do que 40, ou 80, ou 120 dias, né? Já multiplicou essa quarentena por não sei quantas vezes. Eu tô aqui desse lado e do outro lado está a... Eu, Ina Tavares, tudo bem, Lu? Tudo bem, Ina? Bem-vinda em mais um podcast Bora Dominar. Obrigada, adoro estar aqui com vocês, fazendo as perguntas dos seguidores, domine suas finanças, que sempre tem tanta curiosidade e eu mais ainda. Estou aqui para fazer as perguntas das pessoas e hoje tem uma lista enorme. Uma lista enorme. Dominadora curiosa Ina Tavares trouxe uma lista enorme, porque o assunto hoje é o quê, Ina? Conta pra gente. Hoje, Lu, a gente quer saber o seguinte: como dominar as finanças de um jeito mais fácil? Porque tem um monte de gente que encontra muitas dificuldades aí nessa jornada de dominar as finanças, né? E é essa lista bem grande que eu tenho hoje aqui na minha mão. Beleza, então vamos ver como é que a gente faz para dominar as finanças de um jeito mais fácil. A galera que está ouvindo a gente no podcast, a galera que está vendo a gente no YouTube, ou o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo no Instagram, que a gente está transmitindo ao vivo, deve ter percebido que a gente não disse que vai ser como dominar facilmente, e sim mais fácil. Porque para mim as coisas são diferentes. Dominar facilmente seria assim, que fosse fácil dominar as finanças, né? De uma maneira fácil, ou seja, vamos dominar facilmente. Agora, a gente vai conversar sobre ser mais fácil, ou seja, é o equivalente a tornar menos difícil. Porque eu nunca disse e nem vou dizer que dominar as finanças é fácil. Não é. Fácil, não é? Mas dá para ser mais fácil. Outro dia eu até falei sobre isso no Telegram, assim, quando eu tive um insight sobre essa diferença de o que é fazer uma coisa de uma forma mais fácil e fazer uma coisa facilmente. Parece a mesma coisa, mas há pouco tempo atrás eu estava conversando com uma amiga que está num projeto de trabalho, ela está começando a vender cursos também assim no mundo digital, a gente estava conversando sobre isso, e aí no projeto dela tinha uma sequência de coisas para fazer. E aí ela falou, mas essa parte aqui, poxa, eu não me dou bem com isso, não gosto, é muito pesado para mim, é muito difícil, é muito sacrificante. Aí ela, eu acho que eu vou eliminar essa parte do processo e vou fazer de um outro jeito. Aí eu falei, mas olha, se você tirar, você está tirando algo que é importante. É assim, é desafiador mesmo. Essa etapa precisa ser cumprida. Se você tirar, você está fazendo de um jeito diferente. E aí talvez você não tenha o resultado que você quer. Ela, não, mas é muito difícil, eu não consigo. E aí ela tirou a parte do processo de lá. E ela não teve exatamente o resultado que ela queria. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Eu fiquei pensando, às vezes a gente quer chegar num resultado e a gente quer eliminar tudo aquilo que parece difícil. Só que algumas dessas coisas que parecem difíceis, elas fazem parte do processo. Então não vai dar para eliminar, porque se eu elimino parte do processo, eu consequentemente estou eliminando parte do resultado também. Então se eu quero ir mais fácil, provavelmente o resultado não venha do jeito que eu estava esperando. Desculpa, se eu quero ir de uma forma fácil, provavelmente não vem da forma como eu estou esperando. Agora, se eu pegar aquilo que faz parte do processo e tentar e buscar suavizar, buscar tornar menos sacrificante, menos pesado, menos difícil, eu estou fazendo com que seja mais fácil. Mas não significa que vai ser fácil. Então eu até conversei com ela, por que ao invés de eliminar essa etapa, você não chama alguém para te ajudar, contrata alguém, um terceirizado que possa fazer essa parte, ou seja, aquela parte vai ser feita, mas vai ser feita de um jeito mais fácil, ao invés de procurar o caminho fácil. Né? Então eu quis trazer essa explicação, porque o podcast de hoje não é sobre deixar fácil, é sobre ficar menos difícil, por isso eu trouxe mais fácil. Imagina o seguinte, imagina que você tem um jardim na sua casa,
Um jardim lindo, florido, muitas plantas. Todo dia de manhã, você tem que cuidar desse jardim, tem que regar o jardim, né? Isso é uma coisa que dá trabalho, né? É um negócio que você vai ter que molhar tudo, cuidar. Eu nem sei direito cuidar de jardim, mas eu imagino que tenha pequenas microetapas. Uma missão. Né? Que não é só molhar, né? Não, é uma missão cuidar de jardim, tem que adubar, tem que tirar folhas que estão secas, tem que aparar a grama. Só aparar a grama aí já vão muitas calorias de tanta missão. Pois é, então é uma coisa que é difícil, porque tem muitas etapas, mas vai ser super prazeroso ter aquele jardim lindo. Aí imagina você resolve molhar o jardim, você pega a mangueira, vai lá na torneira, abre a torneira, você tá com a mangueira na mão, e aí tá saindo um pouquinho a água. E você não repara que a mangueira lá atrás tá toda dobrada, sabe? Ela tá numa parte assim meio amassada, sabe quando ela fica dobradinha e passa pouca água. Então, se você for molhar o seu jardim, cuidar do seu jardim dessa maneira, você está fazendo o processo que precisa ser feito, só que está tornando mais difícil, está criando uma resistência ali. Então, se você olhar para sua mangueira, identificar, tem um furo, eu vou remendar, tem um furo, eu vou remendar, tem uma dobrinha, eu vou desdobrar, a água vai passar mais fácil e você vai até molhar o jardim de uma forma mais rápida. Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui nesse podcast. A gente tem que molhar o jardim, tem que cuidar do jardim, tem muita coisa para fazer, não estou dizendo que a gente vai eliminar etapas, mas a gente vai eliminar resistências, a gente vai desdobrar a mangueira para a coisa fluir. Então essa que é a ideia. Nossa, amei essa narrativa toda ilustrada com jardim maravilhosa. Agora, uma das coisas que eu gosto muito de trabalho em equipe, usando aí o exemplo da sua amiga que você conversou e falou, essa parte aqui que você não gosta, mas que é super importante no processo, você terceiriza ou pede ajuda. Isso é algo que eu amo em trabalho em equipe, porque quando a gente tá junto, a gente une esforços e aí cada um faz uma coisa. Mas aí, por exemplo, uma dificuldade que está aqui listada dos seguidores e das pessoas que ainda não dominam as finanças é a seguinte: as pessoas que moram comigo não me ajudam e ainda me atrapalham. Aí ferrou, porque você nem tem a quem pedir ajuda e as pessoas que deveriam estar te ajudando estão te atrapalhando mais ainda a dominar as finanças. Faz como? O nosso círculo social, ele influencia muito na nossa vida financeira. Então, dependendo do nosso círculo social, a gente pode ter determinados resultados na nossa vida financeira. Essa coisa do, o meu marido que me atrapalha, o meu marido que não quer, o meu pai não quer, meu filho não quer, e aí eu não consigo dominar as finanças, a gente já abordou isso bastante, tem até um podcast só sobre isso, né, de como mudar o comportamento financeiro de quem vive comigo. Se não me engano, uns 2, 3 podcasts atrás, então volte a algumas casas para ouvir, que a gente ficou 1 hora aqui conversando sobre isso. Mas é muito importante a gente ter essa noção do quanto o círculo social influencia os nossos comportamentos, né? A gente costuma imitar três grupos assim, de pessoas, né? Costuma ser a nossa referência para a gente imitar e, consequentemente, imitando o grupo, a gente acaba criando resistências no nosso domínio das finanças. Então, os grupos são as pessoas mais próximas, a maioria e os poderosos. Esses são os 3 grupos que a gente tende a imitar. As pessoas mais próximas, porque são aquelas com quem a gente mais convive, né? Acontece às vezes até da gente, com os amigos mais próximos, a gente ter um jeito igual de falar, tem aquela piada interna que a gente tem com os amigos, aquela expressão. Então, as pessoas mais próximas acabam definindo como vai ser o nosso comportamento também, porque é um comportamento normal do ser humano ele imitar as pessoas mais próximas. O outro grupo é imitar a maioria. Então, isso é uma coisa que também influencia muito na vida financeira, porque imitar a maioria, se a maioria está consumindo determinado produto, eu tendo a consumir também, quando nem sempre aquilo é importante para mim e nem sempre aquilo cabe no meu bolso. Mas imitar a maioria é uma coisa que é comprovada cientificamente. Outro dia eu estava vendo aquele Truques da Mente, sabe, Que tem na Netflix. Isso, tipo um programa americano em que eles fazem vários experimentos e comprovam a forma como a gente pensa, como a gente se comporta a partir desses experimentos. E aí tinha um que era assim, chegava uma pessoa e aí tinha um painel com uma linha desenhada. Aí beleza, mostrava aquele painel para a pessoa. Aí trazia um outro painel com 3 linhas e cada uma era a linha A, a linha B e a linha C. A linha C era igualzinho à linha do outro painel. E aí perguntavam para a pessoa, qual é a linha que é igual a desse primeiro painel aqui, a B ou a C? Aí ele olhava, ele via a letra a C é igual a desse painel, tá bom. Aí, beleza, uma pessoa sozinha dizia, dava a resposta certa. Aí depois pegava uma outra pessoa, traziam com um grupo de atores, e aí colocavam de novo as 2 placas, e aí ele perguntava para todo mundo de uma vez, pessoal, qual é a linha que é igual à linha do outro painel? E era C a resposta. Só que todo mundo, todos os atores, diziam letra B.
Aí a única pessoa que não era um ator, ela olhava com aquela cara assim, meio. Aí a pessoa ia perguntando: qual que você acha que é? A letra B. E você, letra B. E você, letra B. E você, aí pra pessoa que não era ele, olhava assim: letra B. Ele ficava assim meio sem graça de dizer que era letra C, sabe? E eu já li em outros livros assim sobre hábitos e sobre conformidade social que tem muitos experimentos assim que mostram que a nossa tendência, a gente prefere errar, mas tá de acordo com a maioria, se sentir pertencendo, se sentir num grupo, do que fazer algo que a gente julga certo. Então, se a gente faz isso, por exemplo, num experimento desse, a gente faz isso com muitas outras coisas na nossa vida, principalmente na vida financeira. E aí, se a gente observar o nosso comportamento e entender o quanto que ele está alinhado com o comportamento da maioria, a gente também pode perceber que a gente vai ter o resultado da maioria. E eu sempre falo isso, assim, eu acho que essa é uma reflexão importante na nossa vida financeira. O que a maioria das pessoas faz com relação a dominar as finanças? Ah, a maioria acha que é chato, a maioria acha que é difícil, a maioria não quer, a maioria se afasta disso. E a maioria das pessoas não tem uma vida financeira tranquila. Então, esse é um indicativo de que o comportamento da maioria leva a esse resultado da maioria. O que a maioria das pessoas faz com relação a investimentos? A maioria das pessoas quer descobrir aquele investimento mágico, o melhor para eu botar todo o meu dinheiro e em pouco tempo eu estar rica. Isso que a maioria está fazendo. E qual é o resultado que a maioria tem? A maioria das pessoas não sabe investir, não está colhendo esse resultado nos seus investimentos, está perdendo tempo procurando a fórmula mágica, quando não é assim que se investe. Então, a gente tem a tendência de copiar a maioria e prejudicar a nossa vida financeira. Então também é importante a gente observar isso assim, no círculo social. E a gente também tem a tendência de copiar os poderosos. Os poderosos no sentido assim, de quem tem sucesso, quem tem destaque, sabe? Quem se destaca de alguma maneira. Ator, atriz, uma modelo, sei lá, alguém famoso que a gente conhece. Só que a gente olha o resultado daqueles poderosos, né? É claro que a gente quer estar ali naquela posição por entender, e é quase um processo evolutivo também, muitas dessas nossas decisões vêm de processos evolutivos, porque a pessoa que tem poder, ela é a que sobrevive. Né? Imagina a gente pensando como o homem das cavernas, né? Se tivesse um homem das cavernas poderoso, ele é o que sobrevive, ele é o que mais acasala, ele é o que vai ter descendentes, né? Então, quando a gente vê alguém com sucesso, com poder, a gente tende a imitar o comportamento daquela pessoa também. Só que o que a gente precisa, eu acho que é legal a ideia da gente modelar, ter como referência alguém que é poderoso e que quem teve sucesso, né? Poderoso no sentido de ter tido sucesso. Só que a gente não tem que modelar ou imitar o comportamento da pessoa lá naquele estágio que ela tá. A gente tem que entender o que aquela pessoa fazia quando ela estava no nosso estágio, né? Tem muita gente que me manda mensagem por eu fazer esse trabalho de marketing digital, de divulgar o meu trabalho no marketing digital. Tem muitas outras pessoas que também querem vender cursos e que estão estudando tudo isso, que me mandam mensagem e dizem assim: Lu, que plataforma você usa hoje? Quantas pessoas você tem na sua equipe? Me fazem perguntas de como eu estou fazendo hoje. E eu sempre digo, você não tem que me perguntar o que eu estou fazendo hoje, que eu tenho 5 anos que eu estou vendendo, né, meu trabalho nas redes sociais. Você tem que me perguntar o que eu fazia há 5 anos atrás, o que eu vou fazer quando eu comecei, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa coisa também de modelar alguém lá na frente, porque tudo isso vai tornar o processo de dominar as finanças mais difícil. Se a gente imita quem está próximo, ou se a gente permite quem está próximo influenciar nas nossas decisões, né? O marido, o pai, eu não domino as finanças porque meu marido não domina. Faça o seu, né? Dê o exemplo. Por isso que eu até falei que o podcast anterior a gente falou bastante sobre isso. Então, se a gente permite que pessoas próximas influenciem, se a gente permite que a maioria influencie, se a gente permite que a gente fique modelando, tendo como referência o momento atual daquela pessoa que é a minha referência, tudo isso vai tornar o processo mais difícil, né? Então, eu tenho que me questionar e fazer uma mudança dentro de mim com base naquilo que é importante para mim, sem ficar no automático de copiar o meu círculo social. Nossa, essa parte agora dos poderosos foi fenomenal. Eu acho que a gente nunca tinha conversado sobre isso aqui. E faz todo sentido. Porque, assim, realmente não faz o mínimo sentido eu perguntar pra você agora, Luciana, bilionária, onde você está investindo seus bilhões? Não faz sentido. Eu recebo essa pergunta assim no Instagram. Lu, se você receber... acabei de receber 10 mil. Se você recebesse 10 mil agora, você faria o que com esse dinheiro? Cara, investia na minha empresa, ou de repente pegava e viajava, afinal, meus investimentos estão lindos, minha vida financeira tá toda certinha, tipo, se caísse 10 mil no meu colo agora,
Eu viajava com esses 10 mil. Então não tem que perguntar pra mim o que eu faria hoje. Tem que perguntar, a Luciana Fiô, de 10 anos atrás, que não dominava as finanças, se ela recebesse 10 mil, o que ela faria? Ah, ela ia botar na reserva de emergência dela, de segurança dela. Porque ela não tinha uma reserva de segurança há 12 anos atrás. Né? E recebendo 10 mil, fazia reserva de segurança. Aí é a resposta, né, pra pessoa que está num momento anterior, né? Então, ótimo. Vou fazer a pergunta de quem quer dominar as finanças, como você quis há uma década, sei lá, quanto tempo atrás. Lu, é muito difícil gastar menos. É muito difícil economizar. Como é que você conseguiu passar por essa fase do processo que é preciso, é necessário para hoje chegar onde você está? Então, outro dia, eu ouvi uma frase, eu gosto de fazer terapia, acho que eu já te falei isso, né? Eu gosto de fazer terapia não só porque a terapia é boa pra mim, mas porque o meu terapeuta, pra mim, é um livrinho ambulante, ele vai, agora que eu tô fazendo online, então, ele fica falando, eu fico só anotando, sabe? Ele fala uma frase, ele fala um negócio, e outro dia ele falou, e eu vou usar aqui, porque eu acho muito chique falar um negócio desse, eu vou falar uma frase de Nietzsche, o filósofo, que ele diz assim, aquele que tem um porquê para viver, ele suporta qualquer como. Essa frase é muito bonita, né? E eu aqui citando Nietzsche, é muito chique isso, né? Só ele vai me ajudar nisso. Então, assim, aquele que tem um porquê para viver, ele pode suportar qualquer como. Então, tiveram muitas coisas que me ajudaram e que me ajudam ainda a gastar menos. Porque esse gastar menos, ele tem um quê de sacrificante nessa expressão. E o gastar menos passa por definir suas prioridades. Mas a primeira coisa que eu fiz que me ajudou a gastar menos é ter um porquê. Porque quando a gente tem um porquê, a gente suporta qualquer como. Né? Então, como gastar menos? Cara, qual é o seu porquê para gastar menos? Né? Vamos pegar uma situação bem drástica. Se alguém da sua família, se o seu filho, se os seus pais, se fosse a vida deles em jogo, e para isso você precisaria eliminar tal e tal gasto da sua vida, cara, com certeza, não pensaria duas vezes, sabe? Aquelas coisas malucas de filme, para você conseguir tal coisa, você vai ter que fazer isso. Aí, tipo, você vai ter que gastar menos, eliminar metade dos seus gastos para que fulano sobreviva, sabe? Tipo, tomar história de Matrix, né? Pílula vermelha e pílula azul, essas maluquices. Cara, se a gente pensasse nisso, a gente com certeza dava um jeito. Mas é porque o que tá em jogo não é nada, quer dizer, às vezes até e a gente nem sabe, mas normalmente não é nada tão drástico assim. O que está em jogo é a nossa aposentadoria, daqui a alguns anos eu estar vivendo tranquilamente, né? São normalmente gratificações de médio e longo prazo. Não é muito comum o meu corte de gastos acabar se refletindo no momento atual, porque se eu cortasse gastos hoje e amanhã minha vida tivesse incrível, tivesse mudado, isso era mais fácil pra gente, porque a gente é acostumado com essas recompensas de curto prazo, com a gratificação imediata, né? E, de novo, isso é do ser humano. A gente prefere as gratificações imediatas do que os presentes do futuro, a recompensa do futuro. Então, a gente cortar gastos hoje para só colher os frutos disso daqui a alguns anos é bem desafiador mesmo. Então, a gente precisa ter um porquê. Esse porquê precisa ser algo concreto. E ser algo concreto é transformar em números. Então, assim, se eu pensasse, por exemplo, eu quero comprar alguma coisa para mim daqui a 6 meses. E é alguma coisa que eu quero muito, sabe? Alguma coisa que eu sempre sonhei ter. Aí eu sei quanto custa, eu sei quanto que eu vou precisar guardar a cada mês. E com isso, eu sei que eu vou precisar eliminar um gasto ou outro, gastar menos com as coisas. Na hora que eu tô gastando menos com alguma coisa, eu não tô deixando de lado o jantar, deixando de lado a roupa. Eu não tô abrindo mão dessas coisas, não. Eu tô dizendo sim para aquilo que eu tô me programando em fazer. Né? O que eu sempre digo, da gente ter um objetivo concreto, transformar esse objetivo num número e transformar números em metas também. Então, se todo mês eu guardasse R$100, eu conseguia, no ano que vem, fazer aquela viagem incrível que eu quero fazer. Então, quando você estabelece isso, isso vai ficando mais fácil. Mas não é fácil. Não é fácil. Nunca foi moleza para mim, principalmente no início, quando eu estava endividada, eu já tive 60 mil em dívidas, eu ganhava R$2.000 e falei, cara, vou dar um jeito de viver com R$2.000, porque eu estava me afundando. E aí não foi fácil, mas ia tornando mais fácil quando eu me imaginava, então eu estabeleci uma meta para esse mês, então no mês que vem, olhar para trás e ver que eu cumpri aquela meta, que eu consegui gastar menos nisso, gastar menos naquilo, é você entender que você está chegando onde você quer. Então você tem que estabelecer marcos. Você tem que definir aonde você quer chegar. E a outra coisa é assim, trazer as coisas mais para a emoção. O nosso raciocínio, ele é emocional.
tem no nosso cérebro, né, tem até um livro que fala sobre isso, que chama Rápido e Devagar, que ele fala dos dois sistemas do cérebro, o sistema rápido e o sistema devagar. O rápido é a parte emocional. A gente primeiro sente, a gente primeiro tem uma emoção, para depois a gente parar e pensar. Então, as nossas reações, elas são primeiro esse sistema rápido, né? Se tem um barulho aqui do lado, eu vou dar um pulo, vou gritar, vou tomar um susto, vou liberar adrenalina, para depois eu olhar e falar, ah, foi só a porta que bateu. Depois é que eu racionalizo. Então, rápido é emoção e o devagar é pensamento. O que isso me ajuda a dominar as finanças de uma forma mais fácil e gastar menos? Eu preciso, primeiro, criar emoção para aquilo que eu quero. É fechar o olho e visualizar. Depois de eu definir minhas metas, me imaginar viajando, me imaginar na casa que eu vou comprar, me imaginar desfrutando daquilo que é a consequência do eliminar gastos. Porque na hora que alguém te chamar, vamos comer, vamos pedir um iFood e tal, aí você vai pensar, poxa, né, aquela comidinha gostosa, mas se você tem na sua mente, assim, registrado aquela emoção de você desfrutando do seu objetivo, se hoje você não pedir o iFood, você fica feliz com, vamos fazer alguma coisa aqui mesmo, fazer alguma coisa em casa e tal, porque você está vivendo a emoção de desfrutar do seu objetivo antes mesmo de desfrutar. Então você traz aquela emoção para você. Isso te ajuda a ter as decisões emocionais orientadas para o seu objetivo. E a outra coisa é você evitar a emoção do gasto. Então, se eu sei que eu gasto muito, não faz sentido eu andar com cartão de crédito na carteira. Porque se o rápido é o nosso instinto, é o sentimento, eu vou ver uma roupa, eu vou ver alguma coisa de comida e na hora eu vou querer comprar, eu não paro para pensar. Então, se eu evitar, se o cartão não tá comigo, eu olho, o cartão não tá comigo, poxa, é verdade, mas que bom, né? Porque eu não podia gastar agora. Então, aí vem o pensamento depois. Então, a gente tem que usar a nossa emoção ao nosso favor e não atrapalhando a gente. Então, foi o último podcast que a gente falou sobre controle emocional? Acho que foi, né? Inteligência emocional, como se controlar. Ah, foi. Foi, né? Então. 44. O podcast passado ajuda muito nisso, porque a gente saber lidar com as nossas emoções, né? A gente vai aprender a lidar com essa coisa do consumismo, do gastar com alguma coisa que não é a nossa prioridade. Então, essa foi uma outra coisa que me ajudou. Então, ter um porquê, aprender a lidar com as minhas emoções. Mas a terceira coisa foi definir claramente quais são as minhas prioridades e definir claramente os meus valores pessoais que são importantes. Porque isso me ajudava até a criar planos que eram assim meio complementares às finanças. Por exemplo, se o meu valor pessoal de saúde é um valor pessoal que é alto para mim, assim, saúde é uma coisa que me importa muito, eu posso criar um plano de, por exemplo, de ter um determinado tipo de alimentação que contribui para minha saúde e que contribui para minhas finanças, de não gastar tanto dinheiro com fast food, com comida porcaria, de pedir qualquer coisa. Então, entendendo o que é prioridade para a minha vida, eu consigo também entender o que é prioridade nas minhas finanças e gastar menos, né? Então, talvez tenha gente que gasta muito com roupa, mas porque nem sempre gosta de gastar com roupa, é porque está muito preocupado com o que os outros estão pensando, com a imagem que vai passar. Mas será que isso importa para você? O que importa para você? Você construir o seu futuro ou você ficar se importando com o que os outros estão pensando de você? Que a gente já falou aqui no podcast que enquanto a gente está pensando que o outro está pensando de mim, ele também está pensando que eu estou pensando dele, né? Então ninguém está pensando em ninguém, tá todo mundo pronto para cuidar da sua vida. Então pensar nas minhas prioridades, nos meus valores pessoais, isso vai criando a nossa identidade. Porque eu não sei se você sabe, mas para a gente mudar o comportamento, a gente pode mudar. Tem 3 camadas de mudança de comportamento. Existe a camada dos resultados, do processo e da identidade. Eu posso mudar só um resultado. Por exemplo, eu quero gastar menos. Então, eu vou trancar meu cartão, vou quebrar meu cartão, vou trancar meu cartão de débito numa gaveta, vou ficar sentada no sofá chorando. Isso é mexer só no processo. Eu vou gastar menos. Vou conseguir. Desculpa, isso é mexer só no resultado. Eu vou gastar menos, eu vou conseguir gastar menos. Mas é tipo, a custa de sacrifício. Isso torna difícil, né? Eu posso mexer no processo. Mexer no processo é, por exemplo, eu vou criar minha fotografia financeira e eu vou definir que eu vou gastar no máximo tal coisa com lazer, vou gastar no máximo tanto com lazer, no máximo tanto com iFood, no máximo tanto com roupa, ou nem vou gastar com roupa. Então eu crio a minha fotografia financeira e eu vou seguir aquele processo. Então mudar o processo me faz conseguir o que eu quero também, me faz mudar meu comportamento e é um pouco menos sacrificante, porque se eu penso só no resultado,
eu tô focada só no resultado, é o maior sacrifício, é conseguir aquilo de qualquer jeito, nem que seja sofrendo. Se eu penso no processo, eu criei um processo para mudar, então eu vou conseguir o que eu quero com o processo. É um pouco menos difícil, né? Vai ficar um pouquinho mais fácil, mas ainda não é tão fluido, tão natural. A camada de mudança que é mais importante pra gente é a camada da identidade. Pensa numa pessoa que tá querendo parar de fumar. Uma pessoa, aí você chega para a pessoa que tá buscando parar de fumar, você oferece um cigarro, aí ela vai dizer assim, não, eu tô tentando parar. Essa pessoa que tá tentando parar, ela tá na camada do resultado ou do processo. Agora, se você chega para uma outra pessoa oferecer o cigarro e ela falar assim, não, obrigado, eu não fumo mais. Percebe a diferença? Uma pessoa que está tentando parar de fumar e que diz, não, obrigada, eu estou tentando parar de fumar. Ela está no resultado ou no processo. Agora, uma pessoa que diz, não, eu não fumo mais. Ela está na camada da identidade. Então, para a gente fazer mudanças e tornar essa mudança mais fácil, a gente precisa mudar a identidade. E passa por isso que eu falei, de você identificar o que é importante para você, as suas prioridades, né? Então, é você decidir quem você vai ser e começar a ter pequenas vitórias. Então, eu também pensava assim, bom, gastar menos vai ser mega pesado, vai ser difícil. Mas eu pensava assim, mas quem eu quero ser? Qual é a identidade que eu quero ter? É de uma pessoa que usa o dinheiro de forma inteligente, é de uma pessoa que não desperdiça dinheiro, é de uma pessoa que sabe pensar no futuro, que sabe que nesse momento vai ter que abrir mão de algumas coisas sim. Então eu comecei a criar uma identidade da dominadora das finanças, né? Essa coisa de domine suas finanças. Então, como é a identidade dos dominadores das finanças? Como que eles pensam? Onde eles vivem, né? Então, os dominadores das finanças vão ter um determinado pensamento e a cada pequena atitude é uma pequena vitória, porque isso vai reforçando aquela identidade. Então, eu não sou uma pessoa que está tentando gastar menos. Eu sou uma pessoa que usa o meu dinheiro com o que é importante para mim, sabendo que o dinheiro é finito ali no meu bolso, né? Ele não é finito no universo, mas ali no meu bolso ele é finito. Eu vou tornar com que ele seja cada vez maior, mas é finito. Então, eu não sou uma pessoa que está tentando gastar menos. Eu sou uma pessoa que sabe usar o dinheiro com o que é importante para mim, é isso. Agora me conta uma coisa, como é que muda a identidade de uma pessoa como eu, ou como um monte de gente que te segue que é ruim pra caramba em matemática, que sabe zero de planilha? Aí me fala como é que torna o processo de dominar as finanças mais fácil se dentro do meu ser a minha identidade é ruim de matemática? Então, o processo de dominar as finanças vai ficar mais fácil se ele for fluido, natural, se for tipo aquela mangueira que a gente estava falando lá no início, né? Se eu conseguir desdobrar essa mangueira e deixar a água passar. Se você não é boa de matemática, se você não gosta de planilha, não sabe mexer em Excel, você vai buscar uma forma de dominar as finanças sem precisar de nada disso. E que bom que existe. A gente tende a achar que só existe uma forma de fazer as coisas, mas existem muitas formas de fazer as coisas. E eu, por exemplo, descobri uma e criei uma que a gente não precisa ser bom de matemática, nem bom de planilha, nem bom de Excel. Né? Tanto é que a Ina, né, usa essa forma, eu não sou boa de matemática. As pessoas, ontem eu estava numa mentoria e eu sei que as pessoas pensam que eu tenho aí alguma habilidade com números e a gente estava falando de ter diploma, a pessoa estava dizendo que precisava fazer um curso porque ela queria ter diploma para poder exercer uma determinada função, que na minha visão não precisava de diploma nenhum, que ela queria trabalhar com panificação, ela queria fazer pães e ela não estava fazendo ainda, porque ela queria fazer um curso para ter um diploma para o pão dela ser bom. E eu falei, para o seu pão ser bom, você não precisa de diploma, você precisa de conhecimento e experiência. E aí eu brinquei e falei, bom, ela estava dizendo que já tinha 1 ano e meio que ela estava me seguindo e que ela saiu de dívida de R$7.000, ela tinha 7 mil, acho que no cheque especial, e que hoje ela já tinha 4 mil investido. Ela levou 1 ano e meio, porque ela não é aluna, né? Então, fora do curso, eu entendo que leve mais tempo. Tem muitos alunos que estão até participando aqui no Instagram hoje, que em 30 dias já conseguem esse tipo de resultado. Mas tá tudo bem, que não tem pressa e não quer priorizar estar no curso, tá tudo bem. E aí ela falou disso, do diploma. E aí eu brinquei e falei, você conseguiu, por exemplo, resultados com o que eu te ensinei. Você sabe qual é o meu diploma? Aí ela falou, não sei, deve ser de contabilidade. Eu falei, não. E isso não fez a menor diferença para você, eu brinquei com ela. Você teve o resultado e não fez menor diferença o meu diploma. Então, seus clientes que vão comprar seus pães também não precisam ver o seu diploma para comprar seu pão. Ninguém precisa ver o meu diploma para conseguir dominar as finanças.
Se para alguém o diploma é importante, sinto muito, eu não tenho diploma de domínio das finanças. A minha formação é de marketing, a minha pós-graduação é de gestão empresarial, que até tem um pouquinho de finanças, mas eu bati cabeça, não entendia quase nada, tive que estudar muito, tirei 9,9 em matemática financeira, de tanto que eu estudei, e aprendi a mexer numa HP, mas foi tudo, sabe? E o que eu fiz foi começar a ver as coisas de finanças, de matemática financeira e tudo isso, de uma forma mais conceitual, porque eu sou muito do desenho, do conceito, né? Quem participa das minhas lives vê que eu adoro desenhar, rabiscar. Eu acho que é importante a gente entender como as coisas acontecem quando a gente não consegue fazer conta, né, para entender como acontece na matemática. E hoje eu vejo que dominar as finanças não tem nada a ver com matemática, não tem nada a ver com planilha. Tem muitos alunos que nem têm planilha. Essa pessoa que estava conversando comigo ontem nessa live, inclusive, ela levantou o caderninho dela e falou: olha aqui a minha rota financeira. Ela fez uma rota financeira no caderno. É claro que se você consegue o mínimo usar uma planilha, eu uso uma planilha, eu faço minha rota financeira numa planilha. Se você consegue o mínimo, aquilo ali vai facilitar a sua vida. E na vida é assim, a gente vai aprendendo, vai adquirindo mais conhecimento, vai se desenvolvendo. Mas não precisa ser bom de matemática. Quem faz conta é calculadora. Eu quero fazer uma conta, eu abro aqui. Às vezes numa live a pessoa tá falando, eu abro aqui, tô com a calculadora aberta aqui, na minha frente no computador, eu vou lá, faço uma continha e pronto. Né? Eu não preciso saber de matemática. E a planilha é a mesma coisa, eu posso ter alguma coisa bem básica, só preencher, botar um númerozinho ali, dentro do curso a gente ensina a fazer isso. Então, assim, não precisa dominar Excel, planilha, aplicativo para anotar gastos. Nada disso é necessário. Em vários outros podcasts a gente já conversou sobre como é esse método, esse passo a passo que eu ensino. Eu ensino também em lives, em aulas gratuitas, nas mentorias, mas é isso, não existe só uma maneira de fazer as coisas. E aí eu percebo que uma coisa que torna o processo de dominar as finanças difícil e que não deixa ele ficar mais fácil são as ideias pré-concebidas assim na nossa cabeça, né? O que eu chamo de pensamentos paralisantes. Eu preciso ser boa de matemática. Eu preciso ter muito dinheiro para dominar as finanças. Não, é uma consequência, né? Você precisa dominar as finanças para ter muito dinheiro. Eu preciso ter uma planilha, eu preciso ficar anotando gastos. Tudo isso são pensamentos que eu considero paralisantes, porque as pessoas pensam isso, não querem isso e aí não conseguem ter o resultado. Né? Então, existem muitas formas de dominar as finanças, não existe uma única forma. E eu diria até que um psicólogo tem mais chance de dominar as finanças do que um professor de matemática. Porque um psicólogo vai entender muitas dessas coisas que a gente conversa aqui no podcast, de comportamento, de mudança de identidade, né, de tudo isso, do que um 2 mais 2 igual a 4 que qualquer calculadora pode fazer. O começo parece sempre mais desafiador, né, Lu? Dar o primeiro passo, parar para refletir, aquele exercício que você passa pra gente no começo, de listar todos os potes. Parece que demanda muita energia da gente e muita gente considera esse processo de planejar um mega desafio. Como deixar essa parte de planejamento, de parar para pensar no quais vão ser os gastos e como eles vão ser feitos mais fácil? Pois isso vem um pouco do que a gente falou dos pensamentos paralisantes, das pessoas verem a palavra planejamento como se fosse algo chato, que toma tempo, que não me leva a lugar nenhum, ou que vai dar muito trabalho, quando, na verdade, planejar é visualizar. Inclusive, eu uso muito essa expressão dentro do curso, no método, a gente não fala muito em planejar, a gente fala em visualizar. Tem a sua visualização e a sua realidade. Você primeiro visualiza para depois você viver aquilo. A gente fala muito sobre visualizar. Porque planejar é visualizar. Quando a gente planeja, você gosta de planejar uma viagem, por exemplo? Gosto, claro. Planejar a viagem é bonzão. O que é planejar uma viagem? Me explica aí. Se você tivesse que explicar, o que é planejar uma viagem? O que a gente faz quando a gente está planejando uma viagem? Primeiro escolhe o destino. Escolhe a data, aí já tem que pesquisar qual é a data que é boa de ir naquele destino. Porque se for inverno, se for verão, aí a gente vai ver os looks que a gente vai pro. Aí assim, isso no meu planejamento. Aí eu vou ver quais são os looks que eu vou querer levar pra viagem. Daí eu vou ver também um hotel com uma ótima localização ou um albergue pra ficar. Daí eu vou ver qual é a moeda e quanto eu quero mais, quanto eu tenho pra gastar. Daí eu vou ver de tudo que eu tenho pra gastar, o que eu posso fazer dentro desse destino com o meu budget de turismo. E aí tem muito planejamento pra fazer. Sempre deixando no planejamento dias de folga, porque imprevistos acontecem, eles são os melhores. Você sempre pode conhecer alguém interessante, sempre pode conhecer um morador que vai indicar um passeio que você não tinha visto, que você não sabia nos destinos turísticos. Então,
assim que eu faço. E esse processo de planejar essa viagem aí, tá, é gostoso planejar? Só no teu sorriso, só de contar tudo isso, a gente já dá um sorriso, né? É uma delícia planejar, né? Maravilhoso planejar. Muito bom. A gente está hoje visualizando tudo que vai acontecer, como a gente vai aproveitar aquilo, né? E olha como você fez. Você partiu de um destino, então a gente tem que saber para onde a gente quer ir. Depois você partiu de data, então você definiu uma data para estar naquele destino. A partir dessas duas informações, as outras foram derivando, porque a data e o destino definem a roupa, o passeio, e aí o hotel, e aí você foi escolhendo. E curiosamente, você foi numa ordem que talvez outras pessoas fossem de outra ordem. Por exemplo, você começou pelos looks, depois pelo hotel, depois pelas coisas para fazer. O meu é o inverso. Eu vou primeiro nas coisas para fazer. Aí talvez eu até penso nos looks, porque é a coisa do casaco e tal. Então, se eu vou esquiar, então o que eu vou levar e tal. Então, coisas pra fazer, depois a roupa. E o hotel, pra mim, vai ser o último, porque eu quero fazer tudo. E se não sobrar tanto dinheiro pro hotel, eu vou ficar num albergue, num negocinho, vou alugar um quarto na casa de alguém, entendeu? Então, o que tá acontecendo nessa hora? A gente tá planejando de acordo com as nossas prioridades. O que é mais importante pra você não é o que é mais importante pra mim. E outras pessoas que estão comentando aí no Instagram também planejariam em outra ordem. Então, trazendo tudo isso para as finanças, vamos pegar um processo de planejamento que é uma delícia, que é fácil pra gente, que a gente adora fazer. Vamos pegar esse processo e vamos encaixar na vida financeira. Então, a gente precisa definir para onde a gente vai na vida financeira, definir que data que a gente vai chegar lá. Né? Então, eu estou construindo minha reserva de segurança, eu quero comprar minha casa, eu quero estar assim, quero estar assado. Quando? Né? Então, a data. E a partir daí, a próxima, o que você vai fazer, você vai visualizar tudo que você quer que aconteça naquele momento e como que vai ser até lá, de acordo com as suas prioridades. Né? Então, cada um vai definir suas prioridades, como vai usar o dinheiro, como que vai começar a investir. Então, por que planejar as finanças tem que ser algo chato e planejar uma viagem tem que ser algo legal, se os dois se referem ao meu futuro, aproveitar a vida, os dois, do mesmo jeito. Inclusive, planejar as finanças me permite fazer a viagem. Então, o planejamento, ele tem essa conotação de algo pesado, trabalhoso. A gente precisa entender como visualizar o que a gente quer. E aí volta também aquilo que eu falei, a gente precisa trazer aquele lado emocional, usar dos nossos recursos emocionais para tornar aquilo mais divertido. Então, imaginar como é que vai ser o mês que vem se eu tiver cumprido essas metas aqui das minhas finanças, né? Então, me imaginar fazendo, cumprindo aquelas pequenas vitórias, vai fazer com que aquilo seja um porquê, uma motivação para mim. E uma outra coisa que a gente falou também já de criar essa identidade, né? A gente vai fazer o processo de mudança ser pela identidade e não pelo processo ou pelo resultado. Então, a identidade é definir quem você quer ser e ter pequenas vitórias. Então, vitórias e recompensas no caminho também vai ser importante. Vitórias e recompensas no caminho vão fazer com que você enxergue que você está chegando perto daquilo que você quer e até por questões quase fisiológicas, assim, quando a gente comemora, quando a gente tem uma pequena vitória, a gente se sente vitorioso, o nosso corpo libera hormônios da felicidade, sabe? Dopamina, endorfina. Então, quanto mais a gente comemorar, quanto mais a gente tiver pequenas vitórias, mais a gente vai se enchendo esses suquinhos bons, né, do corpo, e a gente vai ficando viciado nisso. E aí também a gente muda a nossa identidade. Então, tem processos até fisiológicos que tornam o domínio das finanças mais fácil. Então, a gente tem que identificar esse caminho da mudança da identidade, do emocional, das pequenas vitórias e entender que planejar é visualizar. Então, é um processo que pode ser fluido e feliz, igual planejar uma viagem. Agora, e quem está endividado, Lu? Porque se tem quem acha planejar um desafio, acha difícil para dominar as finanças, imagina quem tem que planejar e ainda está no negativo. Como é que vai liberar a endorfina no corpo, está estressadíssimo com um monte de conta para pagar? Pois é, mas é do mesmo jeito. Porque essa pessoa está estressadíssima com um bando de conta para pagar e com dívida, porque ela nunca visualizou a vida financeira dela. Eu tô vendo até alguns comentários no Instagram de algumas pessoas questionando uma coisa que eu falo muito do método que eu trago, né? Que eu digo, você não tem que ficar anotando seus gastos. E que eu até digo assim, eu tenho uns vídeos que eu falo aqui, para de anotar gastos, para tudo, para agora. Porque as pessoas, algumas estão vivendo olhando para o retrovisor. Elas vivem a vida delas e aí elas ficam anotando o que gastaram e olhando para o que gastaram e falam, ai meu Deus, eu gasto muito, como é que eu faço para parar de gastar? Aí eu digo, para
de anotar para tudo. Se você lá no futuro um dia quiser voltar a ficar anotando, é um outro momento, mas entenda que você está seguindo num caminho que é dirigir um carro sem olhar para frente, olhando só para trás, só para o que passou. E quando você está no seu carro lá e pensando, poxa, mas como é que eu vou tornar tudo isso mais fácil se eu tenho dívida? A dívida é um processo do passado. Você já fez. Exatamente porque você passou a sua vida toda, a sua vida financeira, dirigindo sem olhar para frente. Se tivesse olhado para frente e visto assim, esse mês eu vou ganhar R$2.000, então esse mês eu vou gastar no máximo 100 com isso, no máximo 200 com isso, ou seja, olhando para frente e determinando como você vai usar o seu dinheiro. E não precisa nem anotar, você define, você pode separar aquele dinheiro, mas se você quiser anotar depois de ter definido, você pode até anotar, mas não é anotando que você vai fazer alguma coisa, e também não é olhando para sua dívida que você resolve a dívida. Porque algumas dívidas, e a gente já fez um podcast só sobre dívida, algumas dívidas não são nada prioritárias na sua vida, elas podem esperar. E quanto mais você esperar para negociar, fazendo a coisa certa, que é olhando para frente, tornando todo o processo mais fácil de você definir suas metas de gastos, definir suas prioridades, buscar mudar a sua identidade, se tornar uma pessoa diferente, a dívida ela vai ser quitada como consequência. Vai chegar um momento que depois de passado um tempo de você tendo feito o que é certo, você vai conseguir negociar com o banco, o tempo está ao seu favor, o banco pode até reduzir aquela dívida e tendo feito o que era preciso, né, que é dominar de verdade suas finanças, você vai ter dinheiro para negociar. Então eu sei que tem muita gente que diz, eu não consigo dominar minhas finanças, é difícil para mim porque eu tenho muita dívida. Para de olhar para as dívidas. Para de se focar nelas agora. E eu falo isso, eu sei que algumas pessoas ouvem isso e dizem, não, ela não sabe, ela não conhece a minha vida. Eu passei por isso e só consegui sair das dívidas quando eu parei de me focar nas dívidas e eu tenho mais de 4.000 alunos do Domínio de Suas Finanças. Eu não estou dizendo que os 4.000 alunos fizeram o que precisavam fazer. Alguns deles nem assistiram o curso, alguns deles ficaram pelo meio do caminho, por N motivos, mas muitos mesmo. Eu gosto de colecionar histórias de dominadores. Eles no final do curso, eles me mandam um vídeo me contando como foi, e olha, eu já devo ter assistido seguramente mais de 500 vídeos. Imagina as pessoas que não gravaram vídeos, né? Porque tem gente que não quer gravar e tá tudo bem. Mas eu já assisti mais de 500 vídeos de pessoas dizendo, a hora que eu parei de me focar nas dívidas, eu consegui resolver a minha dívida, né? Então, não é porque a gente tem dívida ou tem muita conta para pagar que a gente não pode dominar as finanças. O processo está difícil para essas pessoas porque elas estão pegando o caminho, por exemplo, da maioria. A maioria das pessoas está só querendo quitar a dívida e a dívida é um resultado do problema, não é o problema. O problema é a falta de domínio que causa uma dívida. Então não vai adiantar você ir lá na consequência, você tem que ir lá no problema e resolver. Senão vai ficar difícil mesmo. Imagina que uma pessoa tenha um problema de saúde muito sério e que ela tem febre como sintoma. E aí ela fica tentando baixar a febre. Toda semana ela toma remédio para baixar a febre. A febre baixa, mas depois a febre volta. Aí o que ela vai dizer? Nossa, tá muito difícil ficar saudável. Toda semana eu tomo remédio para baixar a febre, mas a febre volta. A dívida é a mesma coisa. A dívida é a consequência, é o sintoma. Às vezes a gente até quita a dívida e volta para a dívida meses depois. Por quê? Tá difícil porque a gente tá tentando baixar a febre e não cuidando da saúde de verdade. Só para complementar a parte do anotar gastos, quando eu era a louca das finanças, eu nunca anotei um gasto na vida. Depois que eu conheci Domínio Suas Finanças, continuei sem nunca anotar um gasto na vida. Porque realmente, na metodologia Domínio Suas Finanças, não precisa ficar anotando gastos. Definir como vai gastar o dinheiro é muito diferente de ficar realmente anotando o que já foi gasto. Você concorda que o gasto está anotado, por exemplo, no extrato do banco, no cartão, está anotado já. Se você anotar, que fizesse alguma diferença, né? É você avaliar como você está usando o seu dinheiro. E o avaliar passa por definir, por dominar. Então, primeiro a gente define. Ou seja, o método Domínio Suas Finanças é bem fácil para dominar as finanças, é um trabalho a menos, já não precisa ficar anotando gasto. Pois é, e usar um método que tem a ver com você falou, eu não sou boa de matemática, eu sou boa de planilha. E não existe só uma forma de fazer as coisas. Eu não estou dizendo que eu sou detentora do único método que serve para você sair do buraco e sair do caos financeiro. Não, não é. Tem N cursos de finanças e eu conheço várias pessoas que já fizeram vários cursos e que seguem várias pessoas e cada um vai se identificar com um método, com uma forma. Então, assim, se por um acaso você já buscou várias coisas e não funcionou, pode ser que você tenha encontrado os métodos errados e não tem só uma forma de fazer. Então, como tornar mais fácil? Encontrando aquele método que tem a ver com você. Então, conversa com pessoas, você já conseguiu, quem conseguiu? É por isso que eu trago tanto depoimentos de alunos. Estou vendo que tem alunos participando aqui ao vivo no Instagram, que eles estão comentando, para mim funcionou, para mim deu certo. Então, se você não está funcionando, se está difícil,
você precisa procurar um outro caminho. Não dá para desistir dos seus sonhos. Desiste do caminho que você pegou, para você pegar um outro, mas desistir do sonho não faz sentido. Então, buscar um método que tenha a ver com você vai tornar mais fácil também. Um método domine suas finanças também que deixou minha vida muito mais fácil, principalmente no começo que eu estava dominando minhas finanças, era porque eu fazia o planejamento, mas depois fazer o acompanhamento desse planejamento foi um desafio para mim no começo. E aí foi quando você chegou com a proposta do desafio dos envelopes. E aí nossa, foi muito tranquilo. Para mim, super funcionou fazer o desafio dos envelopes. De repente, você pode falar rapidamente aí para as pessoas, Lu. Se bem que tem aulas inteiras no YouTube da Lu sobre o desafio dos envelopes. Isso são pequenos... eu não diria truques, não é truque a palavra, mas assim, alguns artifícios de um método para tornar o processo mais fácil. Então, a gente primeiro define como a gente vai usar o dinheiro. Eu não quero ficar anotando para controlar se eu estou usando certo, né? Eu defini que eu vou gastar R$ 400 no mercado esse mês, então toda vez que eu for no mercado, eu posso ter no meu caderno lá para ficar controlando. Gastei 100, gastei 200, gastei 80, até chegar em 400. Posso fazer isso no caderno, posso fazer isso numa planilha. Então, isso que é o visualizar, que faz parte do planejamento, e depois o monitorar, né, que faz parte da realidade. Então, eu visualizo e monitoro. Mas eu não estou a fim de anotar, eu não quero ficar perdendo tempo com isso, eu quero algo mais prático, não é para mim ter planilha. Beleza, você saca o dinheiro de algumas coisas, do lazer, do mercado, da gasolina, você saca esse dinheiro, coloca num envelope e deixa na sua casa. E aí você vai vendo o dinheiro de forma tangível, você vai tirando dali e vai usando. Quando acabar o dinheiro, acabou mesmo. Então é uma forma de você ir controlando. Depois, dentro do curso, a gente até fala de uma etapa mais à frente. Essa coisa do envelope, eu até ensino muito para os seguidores, porque eu não consigo, né, acompanhar os seguidores, então é um artifício que é simples e que todo mundo vai conseguir fazer sozinho, mas dentro do curso a gente começa a criar outros tipos de envelopes. A gente pode criar os envelopes digitais, que são as contas digitais. Então, por exemplo, você pode abrir uma conta num banco digital e transferir um dinheiro para lá e aquele dinheiro é só para lazer. Aí você pode abrir uma outra conta no banco digital, que é tudo gratuito, e aquele dinheiro, seu dinheiro, sei lá, para o mercado. E aí esse cartão você deixa com alguém, sabe? Você pode ter um cartão de crédito pré-pago. E aí você transfere para o cartão de crédito pré-pago e você vai usar aquele cartão de crédito só com farmácia. E aí acabou o dinheiro, acabou. Então você criar os seus potes digitais, seus envelopes digitais também é uma alternativa. Mas tudo isso precisa primeiro passar pela fotografia financeira, que é você definir como você vai usar o seu dinheiro, e depois pela rota financeira, que é você definir mês a mês, né, como que o dinheiro entra e sai na realidade. A fotografia financeira é o processo da mudança de identidade, e a rota financeira é a sua visualização e depois a sua realidade, que é você monitorando. Bom, esse é detalhe para o curso, né? Quem sabe, quem estiver ouvindo aí, em breve tem turma nova, então eu estou sempre abrindo novas turmas, então quem estiver ouvindo no podcast ou no YouTube, vai lá, corre lá no meu Instagram, no @domine-suas-finanças, que quando tem turma nova eu estou sempre divulgando. Boa, Lu, muito rápido, nosso tempo está acabando. Eu tenho tempo para quantas perguntas? Não sei, mais uma? Então vou fazer mais uma, que eu acho que você fala de vez em quando sobre isso, mas poderia estar no primeiro ponto dessa nossa conversa, porque poderia facilmente encabeçar aí a lista das dificuldades que as pessoas encontram quando vão começar a dominar as finanças, que é o seguinte: dominar as finanças não é viver uma vida de limitação? Tem muita gente que pensa assim, né, Lu? E eu confesso que eu devo ter pensado assim há alguns anos, tipo, ai meu Deus, vou ter que ficar toda hora com esse controle. Então é isso, é limitação, é controle. Eu também pensava assim, e eu fugia de dominar as finanças, que pensava, que saco ficar pensando em dinheiro todo dia, que saco ficar, eu nem sabia que eu tinha que definir o que eu gastava, eu achava que eu tinha que ficar notando o que eu gastava, né? Então assim, que saco ficar notando o que eu gasto, que saco ficar pensando nisso toda hora, eu quero viver, eu quero aproveitar, que saco ter que cortar gastos. Só que aí eu pensava que era um saco, mas a minha vida era um saco. A minha vida era um saco, eu não conseguia fazer nada. E aí eu gastava dinheiro no final de semana, quando chegava na segunda-feira. A minha segunda-feira era um horror. Eu chegava no trabalho e eu abria assim, o extrato assim, sabe? Quando você vai acessar o computador e eu ficava meio assim. Aí eu olhava, eu olhava aquilo, caraca, estrondei. Aí eu olhava menos 1.300, eu falei, meu Deus, quem gastou tudo isso? Aí deixa eu ver como tá no cartão. Aí eu olhava o cartão e eu, nossa senhora. Então assim, era aquele, eu gastava, mas eu já gastava sabendo que eu tava fazendo uma M.
eu, tipo, depois ficava mal, e aí entrava o meu dinheiro, aí o dinheiro cobria o especial, não sobrava um centavo na conta. Aí eu olhava, pô, eu trabalho tanto pra olhar no dia um, tinha, sei lá, R$ 5, porque cobria o especial. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, e falava, cara, vai ser um saco dominar as finanças, mas já tá sendo um saco viver desse jeito. E eu comecei a me questionar, será mesmo que dominar as finanças vai ser tão ruim assim? Porque eu tinha amigas que ganhavam menos que eu, e elas estavam bem de grana, elas conseguiam começar a fazer as coisas delas. Tinha algumas amigas que ganhando menos do que eu, alguns anos depois, tinham comprado apartamento, e eu tava naquele mesmo saco, sabe? Eu tava na mesma confusão. Falei, cara, deve ter um jeito que eu não sei. E uma coisa que eu aprendi é que, sim, tinha um jeito, mas que o processo é igual uma obra, primeiro vai ficar pior para depois melhorar, né? Você mora num apartamento, numa casa, tá tudo bem ali, mas você sonha com aquela casa incrível, rebaixar o teto, uma iluminação diferente, um piso bonito, tá tudo bem ali, mas você tem esse sonho. Aí você resolve fazer a obra na casa. Cara, vira um caos, uma sujeira, barulho, tudo quebrado, um horror. Mas quando fica pronto, fica maravilhoso. Então o processo de dominar as finanças é tipo isso, é tipo uma obra. Vai ficar ruim para ficar bom. Mas quando fica bom, fica muito melhor do que era antes. Você não consegue nem acreditar que você se permitia ficar naquele lugar, daquela vida limitada. Limitada era como eu vivia, sabe? Contando moedinha, literalmente. Quantas vezes eu tive que sair de casa, pegar o metrô, pegar o ônibus e ficava catando no fundo da bolsa. E às vezes faltava 10 centavos. E eu, cara, tem que ter uma bolsa. Pegava as bolsas, virava e às vezes caía uma moeda de 10 centavos. Eu, ai, graças a Deus, consigo pegar o ônibus. Isso é limitação. Isso é passar o dia inteiro. Isso é limitação. Isso é passar o dia inteiro pensando em dinheiro, em como vai resolver. Agora, quando a gente começa a dominar, vai passar por esse processo da obra, mas depois as coisas começam a ficar fluidas e você percebe que não é limitação. Que é você definir, uma vez a Maria Cláudia, uma aluna minha, que ela uma vez gravou um vídeo incrível, que ela diz uma frase muito legal. Ela diz que não é definir limites, que é definir bordas, que parecem limites, mas não são limites. Borda, você chega até ali, aí você chegou na borda e você vê, eu posso dar mais um passo? Posso seguir? Ou eu vou cair se eu passar dessa borda? Ou é só um degrauzinho e eu posso ir para o outro, e eu posso subir, e eu posso descer? Então ela diz isso, eu definia bordas e não limites. E é isso, antes de dominar as finanças, a gente está definindo limites. E eu queria até aproveitar também, pegando aqui um gancho de uns comentários que eu vi aí no Instagram, de falar de uma coisa que a gente acabou não abordando aqui, que eu acho muito importante, que torna o processo de dominar as finanças mais fácil também, que a gente falou muito de reduzir gastos, agora a gente está falando das limitações, das prioridades, mas a gente precisa tornar para a gente um processo de fazer dinheiro um processo natural. O brasileiro não é ensinado a fazer dinheiro. Inclusive, falar fazer dinheiro já é esquisito, porque todo mundo fala ganhar, né? Mas o que a gente faz é fazer dinheiro. Quando você troca a sua hora, né, por um salário, quando você troca a sua hora por um pagamento do seu cliente, já que você é autônomo, quando você troca o seu produto, seu serviço por dinheiro, você está fazendo dinheiro. Então, o brasileiro precisa entender que cada um de nós, a gente tem a capacidade de fazer dinheiro e tem a capacidade de fazer isso de uma forma natural. E como é que a gente pode fazer isso de uma forma natural? A gente precisa se questionar o que é fluido pra gente. E tem algumas perguntinhas que eu queria deixar com o pessoal, eu acho que vira até um bom encerramento, cada um levar de dever de casa, pensar em como tornar o processo de fazer dinheiro fluido. Então, para isso, você podia pensar no seguinte, o que é divertido para você que representa trabalho para os outros? O que é divertido para você e que representa trabalho para os outros? É para eu escrever também? Guarda isso aí de dever de casa, porque você consegue fazer mais dinheiro quando você identifica um processo fluido, natural de fazer dinheiro. Então, pensa naquilo que pode ser divertido para você, mas que representa trabalho para as outras pessoas. Por exemplo, eu um dia descobri que ensinar as pessoas a dominarem as finanças é divertido para mim. Mas isso, para muita gente, representa trabalho. Eu todo dia recebo mensagem de alguém me perguntando quanto custa a minha consultoria. Ela já entendeu que isso é um trabalho, mas eu faço isso quase que brincando. Então, o que é divertido para você e que representa trabalho para alguém? Tem gente que quer cozinhar, tem gente que quer ensinar alguma coisa, tem gente que quer fazer alguma coisa que para os outros é trabalho. A outra pergunta, o que me faz perder a noção do tempo? O que eu faço na minha vida que me faz perder a noção do tempo? Isso é algo que é natural para você. E o que é natural para você faz com que você não crie resistência. Então, se você encontrar um trabalho que tem a ver com isso, que te faz perder a noção do tempo,
não é fazer dinheiro com sacrifício, é fazer dinheiro de forma natural. O que eu tenho, aonde eu tenho mais resultado que a maioria das pessoas? Aonde eu tenho, em que área da vida, em que determinada atividade eu tenho mais resultado do que a maioria das pessoas? Isso representa um talento seu. E a outra pergunta é, o que é natural para mim? Aonde eu me sinto eu mesma? O que é natural para mim, aonde eu me sinto eu mesma? Pensar em tudo isso, o que é divertido para mim e representa trabalho para as outras pessoas? O que me faz perder a noção do tempo? Onde que eu tenho mais resultado que a maioria das pessoas? O que é natural para mim, onde eu me sinto eu mesma? As respostas para essas perguntas podem ser indicativos para uma atividade profissional que você vai desenvolver sem sacrifício, feliz e fazer muito dinheiro. Eu acho que se a gente, quando criança, tivesse sido treinado a pensar em tudo isso, crescer pensando em tudo isso, escolher a faculdade pensando em tudo isso, fazer a faculdade pensando em tudo isso, ir para o primeiro emprego pensando em tudo isso, a gente ia conseguir desenhar um caminho de fazer dinheiro que vai ser muito mais natural. E aí, eu sempre digo, dominar as finanças não depende de ter muito dinheiro. Quem tem pouco dinheiro e não domina, a hora que tiver muito, vai ficar bem enrolado também. A gente sabe que não é incomum alguém que ganha um prêmio de Big Brother ou que ganha na loteria fazer cagada com dinheiro e jogar dinheiro fora. Então, dominar as finanças não depende do quanto a gente ganha. Mas se a gente domina e ainda faz mais dinheiro, isso vai tornar o processo bem mais fácil. E se a gente tem um processo fácil de fazer dinheiro, aí é uma facilidade geral e aí você pode dominar as finanças de uma forma mais fácil. Não é de uma forma fácil, mas é de uma forma menos difícil, porque é um processo que depende do nosso comprometimento mesmo. Olha, a verdade é a seguinte, quer dominar as finanças de um jeito mais fácil, cola na Luciana Fiô, @domine suas finanças, para quem está ouvindo e ainda não segue, porque não existe método para dominar as finanças mais fácil, mais simples, mais divertido, mais motivador e que mais estimule a gente a olhar para dentro e se conhecer. Não existe. Domine suas finanças, está aí. A gente acabou não falando do principal, do momento propaganda aqui, que quer tornar o processo mais fácil, tenha um coach, tenha um treinador, né? Pô, isso torna muito mais fácil. Eu tô desde o início da quarentena, desde março, malhando segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, inclusive transmitindo no Instagram. Eu tô com 2 personagens que são alunas minhas e elas se revezam. E, cara, eu nunca tive tanto resultado com a minha forma física, com a minha saúde, num período em que seria muito mais fácil parar de malhar. Afinal, a academia tá fechada e é muito difícil. Malhar sozinha, treinar sozinha em casa é muito difícil. Mas eu encontrei os personagens que puderam me ajudar e eu estou malhando absolutamente toda segunda, quarta e sexta. Consistência. Então, um treinador, um coach, te traz consistência, te ajuda, te motiva. Hoje é sexta-feira, a gente tá gravando isso aqui numa sexta. Eu tive o treino de manhã. Teve um momento lá que eu tava morrendo já, tudo tremendo, braço tremendo, perna tremendo, e ela tava do outro lado, vamos, não para não, não para, vamos. Aí eu, não quero mais, ela, só mais um, falta pouco, falta pouco. Então eu ouvi alguém dizer, falta pouco, vamos, tô aqui com você, vamos lá. Eu sabia que eu tava treinando com outras pessoas, tinha umas 60 pessoas na live que também estavam fazendo exercício. Então se o círculo social faz diferença, você tá num grupo que tá fazendo a mesma coisa, com um treinador, né, te guiando. É exatamente isso que acontece dentro do curso Domine Suas Finanças. Então, o momento jabá aqui desse podcast, que é o mais importante, que é tornar mais fácil, venha para o Domine Suas Finanças. Eu tenho certeza que vai ficar bem mais fácil. E é isso. Eu sou prova viva. Lu, uma pergunta muito rápida. Por algum motivo especial hoje, você está usando a palavra difícil? Porque sempre usamos desafiador. Sim, porque apesar de eu trocar por desafiador, porque esse é um exercício semântico, mas também de sentimentos e de energia que eu acho que faz diferença, eu queria até deixar assim como um último aprendizado desse podcast, você evitar dizer que é difícil torna mais fácil. E eu repeti difícil o tempo todo porque essa é a linguagem daquelas pessoas que estão passando por esse momento, estão passando por essa dificuldade, né? Então eu trouxe essa linguagem para a gente falar a mesma língua, mas eu em alguns momentos aqui, olha o que aconteceu, de tanto usar a palavra difícil, que eu evito usar e que eu troco por desafio, porque eu sinto que quando eu falo, isso é muito difícil, eu estou criando uma barreira, e quando eu digo, isso é um desafio, eu estou criando um impulso, de tanto falar a palavra difícil, eu não sei se você notou, mas eu também falei várias vezes tentar. E eu também não uso o tentar, eu uso buscar.
né? Eu não digo que as coisas são difíceis, eu digo que são desafiadoras. Eu não digo que eu estou tentando, eu digo que eu estou buscando. Lembra do exemplo que eu dei da pessoa que está buscando parar de fumar? Né? Aquela que está focada na camada do processo do resultado, ela diz, eu estou tentando parar de fumar. Aquela que está mudando a sua identidade, está na camada da identidade, ela diz, eu parei de fumar. Então, de tanto, eu acabei voltando para uma identidade de quem acha difícil, de tanto que eu usei essa palavra hoje, e eu sem querer falei reserva de emergência, pode voltar o podcast, eu falei reserva de emergência no momento aqui, eu falei tentar, são todas palavras que eu elimino do vocabulário dos dominadores, é reserva de segurança, é buscar, é desafio. Então olha que interessante isso, como isso tem a ver com programação neurolinguística. Existe uma identidade nossa que a gente cria para dominar as finanças. E aqui eu acabei incorporando, né? Eu voltei aqui para a identidade de quem detona as finanças, de quem acha difícil, de quem está tentando e não consegue, de quem cria reserva de emergência, porque na vida só vê emergência. Então fica aqui como um último aprendizado. Se você acha que o processo de dominar as finanças é difícil ou está difícil para você, elimina a palavra difícil da sua vida, que deixa de ser difícil. Né? Diz, ó, é um desafio, é desafiador, mas eu vou buscar realizar. Né? Exatamente como a Mari está comentando aí, uma coisa puxa a outra. Então, se eu acho que é difícil, eu vou tentar, é emergência, e aí, ó, qual é a identidade, a camada da identidade? Eu estou trabalhando? Não, eu não estou trabalhando em identidade. Então, a minha identidade trabalha com desafios, eu vou buscar realizar, é reserva de segurança. Então, acho que esse é um aprendizado legal, a gente saber que aquilo que a gente fala é o que a gente está programando na nossa mente. Então, para tornar mais fácil, para de dizer que está difícil. Obrigada, Lu. Obrigada por mais um encontro. A gente se vê na próxima semana, porém por poucas semanas, né? Na verdade, para a galera que está ouvindo e vendo a gente aqui no YouTube, galera que está ouvindo no podcast, a gente está chegando ao final da primeira temporada, é uma temporada que durou um ano, né? A gente começou em setembro de 2019 e agora a gente está chegando em setembro de 2020. Então o próximo podcast é um podcast especial de final de primeira temporada. Mas é porque eu e a Ina, a gente é chique, assim, tipo série de Netflix, sabe? Que encerra. Mas, quem sabe tem uma segunda temporada a caminho, a gente vai pensar aqui, vai discutir. Se vocês quiserem, me mandem mensagens, comenta aqui embaixo do vídeo. Você que está ouvindo no podcast, me manda uma mensagem lá no Instagram. Quem sabe tem uma segunda temporada. Mas a gente ainda tem mais um para fechar a primeira temporada. É o próximo podcast. E obrigada pelo pessoal que participou aqui ao vivo com a gente. A gente sempre grava, transmitindo ao vivo lá no Instagram, na sexta-feira, às 16 horas. E fica gravado no Instagram durante 24 horas. Quem está assistindo a gente ao vivo aqui vai poder ver durante 24 horas. E depois, a partir de quarta-feira à noite, vai lá para a plataforma de áudio, no Spotify, no Deezer. A galera tá ouvindo a gente lá. Tem gente que escreve dizendo que ouve fazendo faxina, ouve indo pro trabalho, malhando. E tem gente que assiste no YouTube também. Então, obrigada pela companhia de todos vocês, pela participação. A gente tem uma playlist inteira, não só nas plataformas de áudio, mas no YouTube. Se você acessar dominesuasfinanças.com.br/bora dominar, dominesuasfinanças.com.br/bora dominar, você vai acessar a playlist com todos os podcasts. Então, se você tá triste que a temporada tá acabando, corre lá para você ver todas, porque talvez você não tenha visto tudo ainda. E enquanto não vem uma segunda temporada, você se diverte com os 45, 44? Qual é o número desse podcast, Ina? Esse agora vai ser o 45. 45. Então, ó, tem 44 podcasts para você se divertir lá em dominesuasfinanças.com.br/bora dominar. E é isso, bora dominar. Esse foi mais um episódio e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, obrigada pela companhia de todo mundo. Beijo, Ina. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, seja no Instagram, no YouTube, nas plataformas de áudio. A gente se vê, gente. Um beijo.